Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. Então são 5 somente, né? Eu vou começar com o somente as Escrituras. Então este é o primeiro pilar que nós vamos tratar nessa tarde. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Como nós estamos em um seminário cujo objetivo é celebrar os 500 anos da Reforma Protestante, eu acho que se faz importante nós relembrarmos, pelo menos para fixar melhor na nossa mente, ou sintetizar o que significa a Reforma Protestante. Porque para muita gente, Reforma Protestante sinaliza apenas um movimento de cunho religioso. Então, toda vez que alguém fala de Reforma Protestante, ele pensa no precursor da Reforma, ele pensa em Martinho Lutero, ele pensa na época das indulgências, no século XVI, e foi alguma coisa que aconteceu com um padre católico, agostiniano, e ele se rebelou contra a Igreja Católica, queria casar. A igreja não deixava ele casar, tem muita gente que pensa assim. E então ele resolveu revolucionar o mundo religioso da época. E como a igreja tinha o domínio da interpretação das Escrituras, isso não estava em contato com o povo, era um período extremamente místico. E aí, naquela época, a interpretação ela adivinha do clero da igreja. Isso então se torna uma coisa muito impressionante. Quando você tem alguém que vai traduzir o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego para o alemão. E aí as pessoas terão acesso às Escrituras, poderão tirar suas conclusões, poderão elas mesmas interpretar as Escrituras. Mas vale a pena lembrar que a Reforma Protestante, ela não é somente isso. E a Reforma Protestante, ela não pode ser vista apenas como o dia 31 de outubro de 1517. Eu diria que a reforma ela é muito mais do que um momento exclusivo ali no século XVI. A reforma, na verdade, é um movimento que vem antes de Lutero e que perdura depois de Lutero. Nós não podemos reduzir a reforma apenas ao momento em que Lutero afixou as 95 teses. Até porque quem disse que ele fez isso foi Melanchthon, um dos seus companheiros na Reforma. Mas nós temos que lembrar que antes de Lutero, Deus levantou homens preocupados com a interpretação das Escrituras, como também Deus levantou depois reformadores de segunda geração, como João Calvino, ou reformadores de terceira geração, século XVII. Você tem os puritanos e a importância e o trabalho deles como agentes reformadores na sua sociedade. Então a gente tem que ver a reforma de uma maneira muito mais ampla. Você não pode ter uma visão reducionista, você não pode se prender apenas ao século XVI. É um momento histórico, dia 31 de outubro de 1517, tanto é que hoje nós celebramos os 500 anos. No entanto, a igreja, o lema é Ecclesia Reformata et sempre reformanda, a igreja reformada sempre se reformando, então nós continuamos. Esse ato que nós estamos tendo aqui, de nos reunir, de estudar as Escrituras e de lembrar da história dos reformadores, do que Deus fez, eu diria, sem sombra de dúvidas, que ainda é a ação da reforma na igreja. Então nós também somos reformadores do nosso tempo, nós também temos importância, a igreja atual, na nossa geração. Então isso já abre para nós um leque de possibilidades incríveis, porque eu saio da ideia de que a Reforma Protestante é apenas um momento histórico a ser estudado, e eu sou colocado neste ambiente de reforma. Então eu faço parte da reforma, eu fui alcançado pela reforma, eu sou fruto da reforma, e eu continuo como um agente reformador para que a igreja sempre se reforme, porque a igreja sempre será atacada por falsos ensinos, como a igreja sempre foi e como haviam muitas dificuldades na época de Lutero. E o que Lutero fez, na verdade, foi uma reavaliação do catolicismo da época. Eu posso apontar que no ambiente medieval em que a igreja católica dominava religiosamente,
Há pontos que eram extremamente delicados para serem aceitos por quem tinha uma mente reformadora. Por exemplo, o primado do bispo de Roma e o papado. Nós conhecemos as 95 teses, que era um chamado público ao debate sobre a indulgências, que era a venda de promessa de perdão. Mas havia muitos outros pontos pelos quais os reformadores se preocupavam. Como, por exemplo, a igreja que estava ou era considerada acima das Escrituras, da Bíblia. A tradição da igreja estava acima das Escrituras. Isso era inadmissível na mente de um reformador. A infalibilidade papal, o sagrado magistério, a palavra do Papa como palavra definitiva, a adoração, veneração a Maria, santos e imagens, o poder dos sacramentos. Nós temos que lembrar que na Igreja Católica as águas são regeneradoras. No sacramento da ceia, a transubstanciação foi um ponto muito discutido também depois entre os reformadores e que comprometia, é claro, a salvação e a suficiência de Cristo. Bom, com o passar do tempo, com o estudo das Escrituras, com a solidificação do movimento, e eu diria que mais se firmou depois que Calvino vai para Genebra e há toda essa estrutura missionária quando os refugiados vão para Genebra e lá são instruídos à luz da palavra de Deus e são enviados a toda a Europa para pregar a palavra de Deus. Vale a pena lembrar que as institutas de Calvino nada mais é do que a primeira teologia sistemática. As institutas de Calvino eram fundamentais para aqueles pastores que eram padres oriundos do catolicismo, que agora se tornam pastores, e como agora eles iriam ler as Escrituras a partir da interpretação desse grande erudito que Deus levantou, que foi João Calvino. E com o passar do tempo foi ganhando força, foi ganhando corpo o movimento da Reforma. E o que a gente chama de pilares da Reforma não era conhecido desta maneira na época. No século XVI, o que eles tinham eram doutrinas. No século XVII, os puritanos eles vão trabalhar melhor com essas doutrinas, sistematizando e aplicando na vida comum essas doutrinas. Mas depois, no século XX, é que então tem, na verdade, em abril de 1996, em Cambridge, que eles então, na declaração, eles colocam sistematicamente os 5 solas da Reforma Protestante. E eu diria que este primeiro sola, ou esse primeiro somente que eu vou tratar, somente as Escrituras, ele é o princípio formal, é o que dá a base para os demais. Porque esta era a preocupação fundamental dos reformadores, de que todo o ensino, toda a doutrina, ele emanasse, ele fosse extraído único e exclusivamente das Escrituras. Não das tradições, não daquilo que eles achavam, não das suas interpretações pessoais, mas que era devido a uma interpretação das Escrituras. Então havia o cuidado de somente as Escrituras. Daí foi considerado esse pilar então como o princípio formal da igreja. Então a igreja ela se baseia, suas doutrinas devem estar exclusivamente fundamentadas nas Escrituras. Mas isto também não quer dizer que Deus não fale de outra maneira. Quando nós afirmamos somente as Escrituras, isso não quer dizer que Deus não fale, por exemplo, através da criação. Se nós lermos Salmo 19, do verso 1 ao 3, o salmista vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A ideia do salmista é exatamente a de que Deus, através das coisas criadas, Ele transmita a sua vontade. A criação revela que Deus existe. E como isso acontece? Ele diz que ao olhar para os céus, nós vemos nos céus a declaração da glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. E ele diz que o firmamento, ele anuncia a obra das suas mãos. Mãos, uma expressão antropomórfica, dando formas humanas para dar a ideia de que Deus é o arquiteto, é o construtor.
Quando eu olho para a criação, eu claramente percebo que tudo o que existe foi feito por um criador, por um designer, que as coisas não existiram por si mesmas, ao acaso. Porque a maneira como as coisas existem, elas revelam que existe um criador. Então, somente as Escrituras não excluem o fato de que Deus fale através da criação. Mas o que Deus diz através da criação? Qual é a mensagem que Deus nos dá através da criação? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 20, ele vai dizer assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ele dá para nós a interpretação do que o salmista diz no Salmo 19. Então, quando o ser humano olha para a criação, quando ele olha para os céus que declaram a glória de Deus e para o firmamento que anuncia as obras das suas mãos, ele olhando para a criação diz para ele alguma coisa a respeito de Deus. E o que ela diz a respeito de Deus é que Deus está irado. A revelação da criação é: Deus está irado com o homem. E o motivo da ira é que esse homem, criado por Deus, ao olhar para a criação e enxergando na criação que Deus existe, e aqui eu abro um parênteses, o ateísmo é uma posição que a pessoa assume. Ninguém nasce ateu. A pessoa decide ser ateu em algum momento da sua vida. Porque olhando para a criação, ela revela os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade. Mas este homem, por conta da queda, do pecado, ele pega essa revelação de Deus na criação e ele sufoca essa verdade de Deus. É o que Paulo vai dizer no capítulo 1. Ele sufoca a verdade por causa da sua injustiça. E a ideia aqui de sufocar no original é o mesmo que matar por afogamento. Então imagine uma pessoa, e você pega a cabeça dessa pessoa e afunda numa bacia com água. Eu sei que você talvez já tenha tido vontade de fazer isso com alguém, né? Matar por sufocamento, o afogamento. Então, o que o ser humano, ao olhar para a criação e ele vê que Deus existe, ele pega essa revelação e ele sufoca essa revelação. E isso faz com que Deus esteja irado com ele. E agora que Deus está irado com ele, ele se torna inexcusável. E aqui Paulo, ele vai emprestar um termo jurídico da época, que era quando um condenado não tinha direito de defesa. Indesculpável seria uma palavra mais fácil para entender. Então não há ninguém que consiga se desculpar diante de Deus. Não há o índio inocente aqui. Não há um muçulmano inocente. Não há alguém que diga assim: não, eu nasci num lugar isolado e nunca teve um missionário lá. Porque a criação revela que Deus existe. Então, quando afirmamos somente as Escrituras, nós estamos afirmando o seguinte: que a mensagem salvífica da cruz, a mensagem do Evangelho da glória da salvação, é revelado somente nas Escrituras. Ninguém é salvo pela revelação da criação. Ninguém é salvo pelo que Deus diz através da criação. Nós somos salvos pela mensagem das Escrituras, as boas novas, o Evangelho. Então é isto que significa o somente as Escrituras. E eu levanto uma observação importante aqui. Afirmar somente as Escrituras também não quer dizer que a Bíblia vai nos responder exaustivamente todas as questões às quais ela não se propõe a responder. E eu digo isso porque há muita gente se desgastando, tentando encontrar na Bíblia respostas quais ela não se propõe a responder. Isso não quer dizer, por exemplo, a Bíblia ela pode falar sobre ciência.
mas ela não é um livro científico. A Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história. Eu olho para as Escrituras e eu vejo a revelação de Deus e o seu plano salvífico, a redenção em Cristo Jesus. Eu não tenho a Bíblia como um livro científico, embora muitas das afirmações contidas nas Escrituras possam me servir como base científica, e isso é até um estímulo tanto para a ciência, quanto para a educação, quanto para a política, enfim, para diversas outras áreas da nossa vida, e a cosmovisão reformada vai nos incentivar a isso. Mas ela não se propõe necessariamente a responder de maneira exaustiva a esses questionamentos. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, e acho que em algumas versões vai aparecer a expressão inspirados. A ideia que o apóstolo Pedro está colocando aqui é a mesma ideia que aparece em Atos, capítulo 27, versículo 15, quando o barco em que o apóstolo Paulo está é impelido ou arrastado pelo vento sul à ilha de Clauda. A ideia é que esses homens, quando escreveram as Escrituras, eles foram arrastados por Deus, impelidos por Deus, inspirados por Deus. Isso não subtrai a questão dos fenômenos, isso não tira a ideia de que estes homens estariam registrando acontecimentos ou fatos a partir do seu próprio ponto de vista. Daí nós temos que estudar as Escrituras, nós temos que procurar conhecer as línguas originais, nós temos que procurar traduções confiáveis, ler bons livros de teologia e participar de eventos como esse, que nos estimulam a estudar, a buscar o conhecimento, porque é daí que oriunda também a ideia de que um reformado é alguém que não está estagnado, estático, parado, mas é alguém que sempre procura conhecimento à luz da palavra de Deus. Então há certas questões que, mesmo eu afirmando esse slogan do somente as Escrituras, há questões que eu não vou encontrar resposta na Bíblia. E eu abro um parênteses aqui, porque há muita gente que quer fazer certas coisas simplesmente porque a Bíblia não diz sobre determinado assunto. Eu posso lembrar de uma expressão do reformador João Calvino. Ele vai dizer assim: onde Deus fechar a sua boca santa, eu desistirei do inquérito. Há certas questões da nossa vida e há certos acontecimentos os quais talvez você não encontre uma resposta exaustiva nas Escrituras. E eu acho que a gente não tem que se preocupar em responder aquilo que a Bíblia não se propõe a responder. Então, somente as Escrituras é fundamental para nós, porque nós entendemos que nas Escrituras nós temos a mensagem salvífica de Deus. Quem estuda filosofia sabe que há 4 questões que a filosofia não responde: de onde eu vim, o que faço aqui, quem eu sou, para onde eu vou. Se você estudar ambas as escolas de Aristóteles, Platão, Sócrates, e se você perguntar ao seu mestre, ele vai dizer o seguinte: olha, se você quer respostas absolutas, verdades absolutas, procure na religião, porque a filosofia não vai responder esses questionamentos. E aí nós encontramos a segurança nesse pilar do somente as Escrituras, porque nós encontramos nas Escrituras a resposta de onde viemos, quem somos, o que fazemos aqui e para onde vamos. E isso também nos prende a uma realidade que cada pregador ele deve falar somente o que diz as Escrituras. Somente as Escrituras me prende a este princípio de que eu só sou um pregador das Escrituras se eu basear o meu sermão somente
no que diz as Escrituras. Então, como pregador da palavra de Deus, eu sou no máximo um instrumento de Deus, um arauto, um mensageiro de Deus, porque é a palavra de Deus que fala e que revela e que traz o conhecimento da verdade ao coração daquele que ouve as Escrituras. Eu diria que a máxima da pregação está em Romanos 10, do 8 ao 11, quando Paulo vai dizer o seguinte: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Se pregamos as nossas opiniões, nós corremos o risco de dar impressões que a Bíblia não nos dá. É a diferença entre exegese e exegese. Exegese é uma ferramenta da hermenêutica, da interpretação bíblica, que você procura com zelo, com cuidado, trazer o sentido ou a significância daquela palavra inserida naquele contexto. A exegese é quando você atribui opiniões pessoais ao texto que você está pregando. E o que nós temos visto, lamentavelmente, crescente no Brasil e no mundo, é exatamente isso. Pregadores que, pelo descuido de não basearem-se somente as Escrituras, pregam suas impressões e fazem uma exegese. E aí você não tem a pregação da palavra de Deus. Isso também é evidente para nós e é importante, porque é o que identifica-nos como protestantes. Eu sei que a expressão mais conhecida é evangélico, e todo mundo é conhecido como evangélico, embora que evangélico já está bem desgastada essa palavra, mas a palavra evangélico ela surge já no movimento do evangelicalismo, já no século XIX para o século XX, que avançou pela Europa e alcançou os Estados Unidos. No entanto, a palavra protestantes é a palavra que foi aplicada pelos príncipes luteranos quando a Igreja Católica, na dieta, no concílio de Spira, em 1529, ela então proibiu os movimentos de reforma. E eles então fizeram um protesto público contra a Igreja. Daí vem a palavra protestantes. Então, aquele que cuida em se debruçar na palavra de Deus, não somente as Escrituras, então é alguém que tem este cuidado em zelar e protestar contra tudo aquilo que não vem das Escrituras, todo o ensino que é estranho à palavra de Deus. Então eu posso concluir que a Escritura, ela precisa ser lida, ela precisa ser estudada e ela deve ser entendida. Nós precisamos fazer isso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vejam que o apóstolo Pedro, ele tem plena consciência de que há pontos difíceis de entender. Então há um cuidado e um zelo pela correta interpretação das Escrituras. Sendo assim, a Bíblia deve ser lida com a cabeça, com o entendimento, mas ela também deve ser lida com o coração, com a devoção, com o amor, com paixão, como também deve ser lida com as mãos, com a prática. É o entendimento das Escrituras, é a luz na mente, é o calor no coração e ações práticas na vida cristã. Então somente as Escrituras é o princípio formal que se baseia, os demais solas, os demais somente, os demais pilares, mas que não quer dizer que a Bíblia vai responder todos os questionamentos, mas que somente as Escrituras revela o plano salvífico de Deus. A palavra salvífica, a mensagem salvífica é revelada somente nas Escrituras. E eu encerro com uma palavra dos protestantes na dieta de Spira,
em 1529, que diz o seguinte: não há nenhuma pregação ou doutrina segura, senão aquela que permanece fiel à palavra de Deus. Segundo o mandamento divino, nenhuma outra doutrina deve ser pregada. Todo o texto das santas e divinas escrituras deve ser elucidado e explicado por outros textos. Esse livro santo é necessário em todas as coisas para o cristão. Brilha claramente na sua própria luz e é vista iluminando as trevas. Estamos resolutos pela graça de Deus e com a sua ajuda a permanecermos exclusivamente na palavra de Deus, no santo evangelho contido nos livros do Antigo e do Novo Testamento. Somente essa palavra deve ser pregada e nada que seja contrário a ela. É a única verdade, é o juiz certo de toda doutrina e conduta cristã. Não pode nos enganar nem lograr. Dieta de Spira, 1529, palavra dos príncipes luteranos denominados protestantes.